A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a pastora Aveliana, do Ministério Palavra que Cura. E nesse momento eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: Não andeis ansiosos por coisas algumas. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu quero estar frisando sobre sentimentos, pensamentos que têm atormentado, entristecido, têm levado pessoas a paralisar, a desistir, a desanimar, que são sentimentos de angústia, de tristeza, de ansiedade, de medo. E dizer que a palavra de Deus, ela dá uma direção. A palavra de Deus, ela nos ensina que buscando ao Senhor, o nosso Deus e Pai, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos liberta e Ele nos ensina a viver uma vida totalmente em paz e em segurança. E vou frisar, não a paz que este mundo oferece. Porque este mundo, ele oferece paz fazendo guerras, trazendo divergências, divisões, contendas, perseguições, afastando, separando, expelindo as outras pessoas que nos trazem esses sentimentos. E não é isso que o Senhor nos ensina. Essa palavra que está em Filipenses, Deus nos dá um veredito, dá uma ordenança para nós não andarmos ansiosos e por coisa alguma. Então, eu vejo aqui que nada pode nos tirar a paz, tá? E essa paz não é uma paz comum, é uma paz sobrenatural, uma paz divina. E ela vem por meio do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos estar indo diante dele, lançando as nossas angústias, nossas ansiedades, suplicando sim, orando e já agradecendo, porque ele está conosco. E é uma batalha, e isso todos os dias é uma batalha espiritual, porque a angústia ela não é somente um sentimento emocional, uma tristeza, não é somente algo emocional, psicológico, é também espiritual. E muitas das vezes a raiz é espiritual. O medo, a insegurança, as lembranças dos pensamentos ruins, a pressão que às vezes há na mente para pensar pensamentos negativos, de derrota, muitas das vezes não são fisiológicas, nem emocionais e nem psicológicas. São espirituais. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os governadores das trevas deste século hoje que nós estamos vivendo. Então, o primeiro passo que nós devemos dar é identificar. Precisamos identificar de onde vêm esses ataques, de onde vêm essas situações. Se é fisiológica, psicológica, emocionais, e isso tudo tem solução, tanto na ciência quanto em Deus, porque Jesus ele cura tudo. Mas ele deixou também a ciência, o médico, o psicólogo, para poder ajudar as pessoas. Mas precisamos identificar se isso não vem de um ataque, de uma opressão, de uma ação dos principados, das potestades, dos governadores das trevas desse século, que está dominando a humanidade. E eu digo que a maior parte hoje é espiritual porque
Está generalizado. Hoje até a criança já está ansiosa. Hoje até a criança já sofre de problemas emocionais. Ainda nem enfrentou a vida, ainda nem enfrentou problemas, ainda nem enfrentou dificuldades e ela já está sofrendo. Adolescentes. Portanto, o Senhor hoje nos ensina que nós precisamos identificar para podermos vencer, para podermos tomar atitudes conforme a luz da Bíblia. E o primeiro passo é entregar tudo a Deus. A Bíblia nos ensina isso. Lançar sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, toda a nossa angústia, todas as nossas ansiedades, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de mim, ou seja, Ele vai cuidar de nós. Lança sobre Ele. Entrega hoje nas mãos dEle. Confia nele. Confessa para Ele hoje que você tem essa dificuldade. Confessa o que tem abatido, o que tem te entristecido. Quais são as angústias que está passando pelos seus sentimentos, pensamentos. E entrega para Ele o seu medo. O medo de romper, o medo de decisões, o medo de sofrer danos, o medo de mais uma vez ser machucado. Entrega para o Senhor. A preocupação que há no seu coração excessiva, porque eu não estou falando de sentimentos e pensamentos comuns, porque o receio, o medo de atravessar uma rua sem olhar, porque pode vir um carro, isso é natural. A ansiedade, que muitas vezes a gente vai fazer algo amanhã, vai acontecer um movimento, uma comemoração amanhã e a gente já fica ansiosa para chegar a hora, isso é natural. Às vezes a tristeza porque fizemos algo de errado e aí bate aquela tristeza, por que eu fiz isso, eu não devia ter feito, ou tomamos uma decisão que nos prejudicou. É normal, mas essa obsessão, esse medo exagerado, esta angústia que não passa, essa preocupação excessiva que não sai da sua mente, isso não é natural. E ela, como eu disse, ela pode ter princípios emocionais, psicológico, físico, né, que pode ser alguma substância no nosso organismo que está faltando, mas ela pode ser espiritual. E aí você precisa, de todas as áreas, entregar nas mãos do Senhor e lançar sobre Ele. E confiar que Ele vai cuidar de você. Peça a Ele para cuidar de você, porque você só confia nele. Porque você entrega isso na mão dele. A Bíblia, irmãos, ela é a nossa lâmpada. Ela é a nossa luz em meio às trevas. O que a palavra disse? Governadores das trevas. Ele age nas trevas, no escondido, no escuro, no oculto, no invisível. E o que pode trazer a denúncia, o que pode clarear, iluminar e desvendar é a luz. E a luz é Jesus. Jesus é a luz. E Jesus é a palavra. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Então, é a palavra de Deus que vai iluminar os seus pensamentos, seus sentimentos, e vai trazer sobre a sua vida a sua vitória. Você pode me dizer como eu posso aplicar a palavra de Deus para me vencer esses sentimentos, esses pensamentos? Começa a buscar a palavra, versículos bíblicos, textos bíblicos, que fala de paz, de confiança, de libertação diária. Começa a meditar nos versículos da palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Isaías capítulo 41, a partir do versículo 9, você vai ver
A palavra de Deus te dando uma mensagem poderosa, onde ele disse: olha, eu não te rejeitei, eu te escolhi, tu és meu. O Senhor vai dizer: olha, não tenha medo, eu sou contigo, não te assombre, eu sou teu Deus. Eu te tomo pela destra da minha justiça, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento. Ele vai dizer: olha, os teus inimigos vão virar nada. Assim como também está escrito lá no livro, se não me engano, de Gênesis, ou é Êxodo, que Moisés clama a Deus porque os inimigos estavam vindo atrás do povo de Deus, e Deus fala para o seu povo: esses inimigos que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornarás ver. Deuteronômio vai falar que aquele que ouve a voz de Deus e obedece, e o que é a voz de Deus? A palavra dele. Se você der ouvido à palavra dele, se você começar a meditar, declarar a palavra de Deus no seu coração, no seu pensamento, abrir a sua boca, profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida, os seus inimigos que vêm por um caminho voltarão por 7. Então, se atentamente você ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, os seus inimigos cairão e você será bendito nessa terra. Então, receba a palavra de Deus no seu coração e creia, confia nessa palavra. Outra coisa que nós precisamos aprender, que foi falado nesse versículo de Filipenses, é aceitar a paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento. Essa paz não depende da circunstância que você está vivendo. Essa paz, ela vem por meio do convívio que você tem com Jesus. Essa paz, ela vai ser gerada no seu coração, nos seus pensamentos, devido à intimidade que você tem com Jesus. E vou tornar a repetir: para você ter intimidade com Jesus, você precisa aprender a profetizar a palavra de Deus, a ter a palavra de Deus no seu coração, nos seus pensamentos, e a declarar sobre a sua vida. Porque está escrito, o próprio Jesus frisa o que está no Deuteronômio: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, se eu preciso de comer para viver, eu preciso da palavra de Deus para viver em paz, em segurança, em tranquilidade. Porque Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou e não vou-la dou como o mundo a dá. Então busque a palavra de Deus. Repita na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. Profetiza: Senhor Jesus, tu és a minha paz. Que a sua paz venha invadir o meu coração. Isso me fez lembrar algo que aconteceu comigo uma vez, há muito tempo, de uma pessoa que estava totalmente transtornada, e essa pessoa estava com dificuldade de relacionamento, ela estava emocionalmente abatida, ela tinha problemas, e haveria uma reunião com a família, e essa pessoa iria estar com essa família. E eu me lembrei e falei: Senhor, é um momento tão importante, precisa de paz. E eu falei: Senhor, injeta na nossa vida, assim como é injetado uma injeção na veia de alguém para trazer tranquilidade, relaxamento. Eu dizer assim, assim como um diazepam é injetado numa veia, eu quero que o Senhor injeta em nós, injeta nessa pessoa que vai estar conosco a tua paz. E eu confiei nessa palavra, que nessa oração que eu fiz, eu coloquei a minha angústia diante de Deus, eu mostrei para ele que confiava que ele iria agir. E vou dizer uma coisa: essa reunião foi uma paz tremenda, foi uma tranquilidade, um convívio perfeito. Então, é preciso que você entenda.
peça a Ele que Ele te dá. Peça todo dia, declara, profetiza, eu tenho a paz de Cristo em meu coração. A paz de Cristo, a paz que excede entendimentos, guarda meus pensamentos, guarda meus sentimentos, meu coração. Então, aquebranta seu coração e quebra essa opressão pela oração e pelo sangue de Jesus. Quando a angústia vir tornar forte na sua vida, a preocupação ser excessiva, a tristeza, você tem que entender que pode ser que há fortalezas espirituais agindo. Mas precisa ser quebrada. E é quebrada pela palavra de Deus. Porque pelo sangue de Jesus, nós fomos redimidos. Nós alcançamos a redenção. Pelo sangue de Jesus, nós fomos perdoados. E o perdão quebra todas as obras das trevas. Então, declare o sangue de Jesus. Mais uma vez, eu vou falar isso para você. Declare o sangue de Jesus sobre a sua vida. Porque pelo sangue de Jesus, toda angústia, todo medo, toda opressão, toda preocupação excessiva está quebrada. Declara isso em nome de Jesus. Eu estou livre no nome do Senhor Jesus. Eu estou livre para viver a paz. Eu estou livre para viver a alegria do Senhor, que é a minha força. Porque a fonte da minha paz, a fonte da minha alegria, da minha vida é o Senhor Jesus. Porque Ele quer vida. Jesus injeta vida em mim novamente. Peça a Ele. Confia no cuidado dEle. Confia na ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele intercede com gemidos inexprimíveis por você. E ele nos dá força para vencer todos os sentimentos e pensamentos ruins. Peça ao Senhor, Jesus, me dê do teu Espírito Santo. Me enche do teu Espírito Santo. Encha meu coração das suas consolações, porque o Espírito Santo, ele é consolador. Enche o meu coração das suas consolações. Peça a Ele, renova-me, Senhor. Renova a minha mente. Me dá uma mente nova, renovada, limpa, purificada pelo teu sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Livra-me dessas angústias, desse mal que está me corroendo e enche-me da tua presença, pelo poder do teu nome. Ore ao Senhor. É pelas suas orações e pelas súplicas que disse esse versículo. E pelas suas ações de graça que você será cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E será guiado pelo Senhor. E serás mais que vencedor em nome do Senhor Jesus. Reconheça diante de Deus suas angústias. Fala para Ele hoje. Fala assim, Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti. Fala para o Senhor, eu reconheço as minhas angústias. E eu reconheço que ela não vem de Ti, não é castigo do Senhor, porque muitas vezes as pessoas sofrem e pensam, eu estou sofrendo porque eu pequei, eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Ei, você pediu perdão a Deus? Você confessou seu pecado diante do Senhor, recebe o perdão dele e ele não é acusador. E ele não é opressor. A Bíblia diz que nem o mal procede de Deus. Mal nenhum que está vindo contra a tua vida foi Deus que mandou. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos nossos pecados e deixamos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então fala para Deus hoje, eu reconheço que essa angústia, que este medo, que essa tristeza, esse sofrimento, essa opressão não vem do Senhor Deus. Eu reconheço, fala para Deus, esse fardo não foi o Senhor que colocou sobre mim. E eu não dou conta de carregar ele sozinho, Senhor.
Por isso eu peço, Senhor, venha sobre a minha vida, venha para eu poder cá no teu nome, venha com teu sangue, Senhor, sobre a minha vida. Quebra toda essa opressão, desfaz todo este mal, me enche do teu Espírito Santo, Senhor. Eu repito de novo, me enche, Senhor, do teu Espírito Santo, me dê, Senhor, um espírito de sabedoria, um espírito de revelação no Senhor. Eu confio somente no Senhor, eu espero somente no Senhor. Declara isso em nome de Jesus. Fala para o Senhor nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Eu não sei que hora que você está me ouvindo, não sei que hora que você vai estar ouvindo essa mensagem. Não importa, o Espírito Santo de Deus está aí contigo no momento que você ligar este áudio. O Espírito Santo começa a manifestar na sua vida. Então declara no nome do Senhor Jesus que os seus pensamentos, que os seus sentimentos, o seu coração estão guardados pela paz que excede todo entendimento. Estão protegidos pelo nome do Senhor Jesus, que é o nome que está sobre todo nome. E que o sangue de Jesus está sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional, fisiológica, psicológica, que Jesus tem o controle, o domínio, que você entrega tudo nas mãos dele e que você confia que tudo ele fará e que ele vai estar contigo e que ele vai guardar, ele vai proteger, ele vai te livrar do mal, em nome de Jesus. Porque nesse exato momento, eu quero dizer para você que ele está aí contigo. E se você crê, ele nunca te deixa só. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo ao seu deitar, ao seu levantar. Ele vai guardar os seus sonhos, o seu sono. Ele vai guardar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua casa, a sua família, a sua vida. Ele vai guardar os seus pensamentos, o seu sentimento. Ele vai guardar a sua saúde. Aonde você for, ele vai estar contigo. Confia nele. Eu estou querendo que você entenda hoje, que você recebe essa palavra sobre a sua vida. Jesus é contigo, não tenha medo. Ele te ajuda, ele te esforça, ele te sustenta na destra da justiça dele, não dos homens. E a justiça dele é Jesus. A justiça dele é perfeita. E os pensamentos que o Senhor tem sobre a sua vida é pensamento de paz, de prosperidade, de um futuro próspero. A palavra do Senhor nos fala isso, ele tem pensamento sobre a sua vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que ele tem vontade sobre a sua vida, ele tem projeto, ele tem planos. E são bons, são perfeitos, são agradáveis. Confia nele, que tudo ele fará. Então a palavra do Senhor, mais uma vez, frisa que ele guardará o vosso coração e o vosso sentimento. Mas ele não vai guardar neste mundo. Ele não vai guardar numa caixinha. Ele vai guardar em Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Ninguém toca. Porque Jesus tem todo o poder nos céus. Todos os seres celestiais dobra o joelho diante dele e confessa a ele que é Jesus, que é Senhor. Na terra, todos, ele falar e tem que obedecer. Debaixo da terra, o inferno treme e é sujeito ao nome de Jesus e tem que obedecer. Portanto, você estando em Jesus e guardado no nome dele, tanto a sua vida quanto a sua saúde, quanto a sua vida espiritual, a sua família, se você declarar todos os dias que está guardado no nome de Jesus, o nome que o Pai deu a ele, e ele mesmo disse para o Pai, guarda eles, esses que crerem e esses que irão crer no meu nome que o Senhor me deu. Porque ninguém pode tocar. Nem Satanás pode tocar. Porque ele não pode enfrentar Jesus. Jesus não enfrenta.
Ele não enfrenta Jesus. Não há uma guerra como a gente pensa. Que Jesus está guerreando o dia todo com Satanás, não. São os anjos do Senhor que guerreiam contra ele. Se Jesus ordenar, imediatamente ele tem que obedecer. Por isso você precisa confiar em Jesus e pedir, lançar suas angústias, suas ansiedades e andar em paz e em segurança por meio de Jesus. E eu profetizo que o nome de Jesus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que o nome de Jesus Cristo, o nome que o Pai lhe deu, está te guardando e te protegendo. E que o sangue de Jesus está te limpando e te purificando. E que ele está trazendo sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. E em nome de Jesus, eu peço a Deus agora, para que toque na sua vida espiritual, sentimental, emocional, física, psicológica. Em nome de Jesus, e dissipa toda a treva. Todo principado e potestade seja agora anulado, derrotado, envergonhado e exposto pelo poder do nome de Jesus. E que a palavra de Deus venha trazer luz sobre o seu pensamento e sobre o seu coração. Que Jesus venha iluminar os seus caminhos e venha te dar sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te dê a paz. E mais uma vez, eu quero te pedir para que aqui nesse canal do YouTube, você comente. Eu recebo, Senhor Jesus, essa palavra. Comente um amém. Comente que você crê. Expressa aqui nesse canal. Curte e compartilhe com alguém que está precisando. Que Deus irá te abençoar em dobro, em nome de Jesus.